sindical. A gente está aqui com a presença do seu Stephenson Santana de Cerqueira, que é auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia e diretor de comunicação do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, o IAF Sindical, e coordenador do Prêmio IAF de Educação Fiscal. Seu Stephenson, muito bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir aqui ao programa, bater esse papo com a gente. Queria começar falando sobre esse prêmio, né? Explica um pouquinho pra gente o que de fato consiste esse prêmio que integra o projeto de educação fiscal do IAF. Bom dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. É bom também para mim estar aqui com vocês. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Ana Paula. O Prêmio IAF da Educação Fiscal, ele integra o projeto de educação fiscal, que é um projeto do IAF, e ele tem como finalidade principal levar aos baianos conceitos básicos sobre tributos, sobre impostos, porque os cidadãos precisam entender como é que pagam os impostos e como esses impostos são utilizados na execução dos serviços públicos, tipo saúde, educação, segurança e outros serviços mais que todos nós demandamos. Pois é, e é importante a gente falar, né, sobre a importância do auditor fiscal, porque a gente nota que tem muita gente que, até por falta de conhecimento, né, muitas vezes não entende bem o papel do auditor fiscal. Eu queria que você passasse um pouco pra gente isso, porque sem o trabalho do auditor fiscal, eu acho que realmente ficaria difícil a gente ter controle sobre... Já é difícil, e sem a auditoria fiscal a situação ficaria bem mais complicada, né? Explica pra gente um pouquinho o papel do auditor fiscal e como que para a sociedade ele se faz tão necessário. É verdade que o papel do auditor fiscal ele não é muito bem visto pela sociedade, porque está ligado à cobrança de imposto. Sim. E pagar imposto é algo que as pessoas normalmente não gostam. E não gostam porque não têm uma noção exata de qual é a finalidade do imposto. Então, o papel do auditor fiscal é, primeiro, garantir que os impostos pagos cheguem aos cofres públicos. Além disso, tem o papel de acompanhar os gastos públicos, tem o papel de fazer a contabilidade pública, tem o papel de orientar as empresas quanto às dúvidas em relação à legislação tributária, e inclusive essa parte de orientação ultimamente está muito em voga porque está se trabalhando muito no papel da conformidade tributária, que nada mais é do que um papel de orientação ao contribuinte no sentido de não ser surpreendido, não serem surpreendidos com erros por desconhecimento das matérias tributárias. Então hoje está se trabalhando muito nesse lado. Primeiro orientar, depois cobrar a multa, como dizem, né? Que o papel do auditor fiscal é multar, mas na verdade não é bem assim. O papel do auditor fiscal, primeiro, orientar os contribuintes. Segundo, verificar se as obrigações tributárias foram cumpridas, se os impostos, se o imposto que foi cobrado do cidadão se foi recolhido, e garantir que esses recursos cheguem aos cofres do Estado. Tanto que hoje, para você ter uma ideia, está previsto na nossa Constituição que os auditores fiscais integram uma categoria essencial à administração tributária. Pois e esse prêmio, inclusive, tem esse papel também, né? De fazer as pessoas, sobretudo os estudantes, buscarem informação a respeito do tema, né? O que é que vocês esperam ter de resultado com isso, inclusive, né? Porque a gente apostando nas gerações novas, a gente está também disseminando esse conhecimento para o futuro, né? Falta muito conhecimento das pessoas a respeito, não só do papel do auditor fiscal, mas a respeito dos tributos mesmo. Tem muita gente que muitas vezes deixa de pagar até por falta de conhecimento também, né? De recolher por falta de conhecimento. É verdade. Nós temos um olhar muito especial para as escolas, porque nós entendemos que nas escolas é onde estão os passos iniciais para a formação dos cidadãos.
E se nós conseguirmos levar esses conceitos para as escolas, para que as crianças, adolescentes e até os adultos, né, se tratando de faculdade, eles dominem esse tema, dominem, não precisa exagerar, né, mas tenham um conhecimento básico sobre o tema, nós acreditamos que isso terá um resultado muito positivo, porque o que se ensina uma criança hoje, ela não esquece e ainda cobra dos pais. Então, se você chegar numa escola e falar para a criança que quando você pede a nota fiscal, você está garantindo que o imposto que você está pagando vai chegar ao destino, a criança vai ser a primeira a cobrar dos pais quando presenciarem uma compra para exigirem a nota fiscal. Então, isso é um dos exemplos. Mas imagine a criança tendo noção do que é o cuidado com o patrimônio. Imagina a criança na escola, ele tem noção de que todos aqueles equipamentos que eles utilizam são comprados com os impostos que todos nós pagamos. Os pais deles pagam. Quando eles tiverem essa consciência, eles serão os primeiros a ajudarem na manutenção dos equipamentos nas cadeiras, nas mesas, nos quadros, nos equipamentos eletrônicos hoje, né, que está se usando muita tecnologia nas escolas. Então, à medida que os alunos tiverem esta consciência, aí com certeza o futuro será melhor em termos de conhecimento dos aspectos tributários, dos aspectos que envolvem a cobrança de impostos. Pois as inscrições acontecem estão acontecendo, né, de 1º de julho, começaram no dia 1º de julho e vão até o dia 30 de setembro. Quem quiser participar, o que é que deve fazer, que requisitos deve cumprir também? Bom, quem pode participar do prêmio são as escolas. A inscrição é feita pela escola, no caso? Não, através do site prêmioiafeeducaçãofiscal.org.br. prêmioiafeeducaçãofiscal.org.br. Então, esse prêmio é dedicado para escolas, desde o fundamental até o superior, universidades. Também podem participar as prefeituras, Câmara de Vereadores, as organizações não governamentais que desenvolvam algum projeto nessa área, as empresas de comunicação, rádio, televisão, jornal, blogs da internet, e o pessoal da área de tecnologia, que desenvolvam aplicativos voltados a ajudar a disseminação desses conceitos. E aqui na área de imprensa e tecnologia, tanto pode participar a empresa como o profissional. Então, por exemplo, aqui no caso, se a Princesa FM ou o Bom Dia Feira. Não, o Bom Dia Feira. Se quiser participar como pessoa jurídica, pode. Ou se o jornalista, ele fez um trabalho todo voltado para disseminar, fez várias reportagens, conversando com as pessoas para tentar explicar o que significa imposto, o que significa nota fiscal, o que significa transparência, o que significa orçamento público. Se ele fizer um trabalho desse tipo, ele também pode se inscrever como pessoa física. A mesma coisa com a área de tecnologia. Tanto pode participar a empresa que desenvolva algum aplicativo voltado para esta área, ou o próprio profissional da área que tenha desenvolvido e queira se inscrever, particularmente ele. Tem premiação em dinheiro, inclusive, né? Sim, tem premiações que vão de R$9.000, que é o primeiro prêmio para escolas, e a partir de R$2.000, que seria o terceiro lugar para as demais instituições, os demais concorrentes. Interessante, viu? Essas avaliações são feitas por uma comissão técnica que acontecerá no mês de outubro, logo após o encerramento das inscrições. Esta comissão técnica vai verificar se os projetos apresentados têm a aderência ao prêmio, ou seja, se trata realmente do tema, porque às vezes aparecem alguns projetos que não tem nada a ver, então esses são descartados. A comissão técnica escolhe os projetos aderentes e no mês de novembro aí tem a comissão julgadora que vai, entre os aderentes, quais os melhores em cada categoria. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também do trabalho que é feito pelo IAF, né, que é o Instituto de Auditores Fiscais do Estado da Bahia. Esse projeto é um projeto muito interessante. E como é que o IAF atua tanto com a própria categoria como com a sociedade? Com a sociedade a gente já viu uma amostra que é de fato esse prêmio, né? Quais são os objetivos do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia? Bom, como todo sindicato, né, a principal atividade é a defesa dos interesses e das prerrogativas dos auditores fiscais. Certo. Ou seja, é um trabalho sindical. Além disso, nós temos como um sindicato composto por técnicos,
temos estatutariamente o dever de fazer trabalhos, estudos voltados para disseminar conceitos de financeiros, tributários, econômicos, para que a sociedade participe dos processos. Tanto que nós temos um site, iaf.org.br, onde lá tem várias matérias de interesse da sociedade. Inclusive, hoje, com a reforma tributária em andamento, todas as quartas, nós publicamos artigo de autoria de colegas nossos especialistas, tratando de itens da reforma. Então, já estamos no 15º artigo, cada um falando de um tópico específico, porque a reforma é um tema muito extenso, não daria para falar num artigo. Então, já estamos no 15º e estamos avançando para toda quarta a gente publicar um. Então, é um tema que vale a pena todos os profissionais da comunicação, da área de tecnologia, das escolas que queiram se atualizar do que está ocorrendo, porque é um assunto muito complexo. Pode consultar lá que tem muita coisa boa. Esse é um dos aspectos principais dos trabalhos que nós realizamos voltados para a sociedade. Sem falar do próprio prêmio, né, que é algo que é educativo e que interessa a todos. Pois é, eu achei muito interessante essa ideia do prêmio mesmo, porque, primeiro, você coloca, você meio que força quem quer participar a buscar informação, né, e disseminar essa informação a respeito, enfim, seja do fisco do estado da Bahia, seja dos tributos diversos, né? E muitas vezes a motivação, não vamos negar, tem também premiação em dinheiro. Às vezes a pessoa entra até pensando nisso, vou participar de um treino, eu sou estudioso, vou estudar sobre isso, vou ganhar esse prêmio, mas aí isso vai voltar para a sociedade, porque a partir da participação do prêmio, ele vai disseminar também o conhecimento, né? A gente precisa entender muito mais sobre tributos, muito mais sobre o papel do auditor fiscal. Tem muita coisa que a sociedade precisa aprender, né? Ah, sim. E se a gente focar na parte de educação, assim, é fundamental a participação da Secretaria de Educação nesse processo. Nós estamos buscando constantemente a parceria com a Secretaria de Educação, não conseguimos ainda, mas nós acreditamos, quando a Secretaria de Educação abraçar isso e fazer com que o tema educação fiscal faça parte do currículo, isso será muito, muito útil para todos os estudantes e, consequentemente, para a sociedade. Estamos tentando, junto à Secretaria de Educação, junto com a Secretaria da Fazenda, porque tem que ser um trabalho conjunto, né? Porque a Secretaria da Fazenda vai fornecer o material que eu digo, pedagógico de conhecimento sobre o tema, e a educação seria, no caso de pulverizar na rede de escolas que tem em todo o estado. Ainda não temos essa parceria com a educação, estamos tentando, mas ainda não conseguimos, mas acreditamos que chegaremos lá. Inclusive, tem um projeto que nós apresentamos à Secretaria da Fazenda, uma sugestão de projeto, criando a conformidade fiscal, conformidade tributária, e nesse projeto está incluído o tema educação fiscal. A gente está tentando, junto ao secretário Manuel Vitório, que toque esse projeto adiante para que esse processo se desenvolva com mais eficiência. Pois é. Eu sonho com um dia que a gente tenha na grade de educação básica da gente a educação financeira, que engloba também a educação fiscal. Sim. Né? Eu acho que o brasileiro é muito pouco preparado para isso, assim como para o empreendedorismo, né? O que a gente tem de empreendedor que vira empreendedor por acidente no Brasil não é brincadeira. Que cai de paraquedas no empreendedorismo, muitas vezes porque perdeu o emprego e precisa investir ali o dinheiro do FGTS que ele retirou para poder reverter para uma renda para ele, porque precisa realmente se sustentar. E aí, meu amigo, o índice de erro é muito grande, inclusive erro fiscal, muitas vezes por falta de conhecimento também, até galgar o sucesso pela falta da preparação no passado. Então eu acho que eu sonho muito com isso. Eu não sei se eu vou conseguir realizar esse sonho de ver na educação básica do Brasil escolas públicas e particulares. A gente não tem. Algumas particulares até têm implantado isso, mas de forma muito tímida. Mas isso tem que estar em acesso a todos os brasileiros mesmo. Tem que ser a educação pública também, e principalmente a gente ter esse tipo de conhecimento.
Conhecimento financeiro que passa pela área fiscal, passa pela área do empreendedorismo, que passa pela área de administração de finanças pessoais. O brasileiro é muito deficiente nisso, muito pela falta de educação. Eu acho que projetos como esse realmente precisam ser abraçados pela Secretaria de Educação, viu? Não tem por que não serem abraçados, porque, como eu disse, estimula a buscar o conhecimento. E o conhecimento, muitas vezes, que a escola, ou na maioria das vezes, que a escola realmente não está passando. E a partir de um projeto como esse, você provoca o assunto, você busca o conhecimento para o estudante, faz ele buscar o conhecimento e aprender a respeito desse assunto. Então, muito, muito legal mesmo. Bom, senhor Stephenson, eu não posso deixar o senhor sair daqui sem perguntar sobre a reforma tributária, porque é um assunto em voga no momento. A gente está em passo de regulamentação, né, da reforma tributária. Queria entender como é que a categoria de auditores fiscais tem visto isso, como é que o senhor pessoalmente tem visto a reforma tributária aqui no nosso país. Antes de falar nisso, eu queria chamar a atenção que a gente tem focado a nossa conversa na educação escolar, mas nós entendemos que o papel da imprensa também é fundamental na disseminação desses conceitos. Eu acho que, eu tenho dito para o pessoal da imprensa que eu tenho acesso, para dizer, vocês têm toda uma ferramenta na mão para ajudar na sociedade divulgando esses conceitos. Fazer esse link, né? Fazer como a gente está fazendo agora, fazer esse link mesmo entre quem tem o conhecimento e a população que precisa aprender. Claro, não é um substituto da educação de base que todos nós devemos ter. Por exemplo, a gente aqui, para falar de qualquer assunto, a gente precisa se preparar. E quando é um assunto da área financeira, precisa se preparar ainda mais. Porque a educação de base não entregou isso para a gente, né? Como brasileiro que somos. E a área do jornalismo também não entrega isso, né? A educação superior do Brasil entrega muito pouco isso, ainda mais na área da comunicação, que é focada para outra área, né? Então, de fato, é importante a gente fazer esse link e trazer quem tem o conhecimento para poder levar para a população, né? Eu acho que, claro, não é o que resolve o problema, é um tapa-buraco. O que resolve o problema é atacar lá na base mesmo, mas a gente precisa, de algum jeito, da nossa colaboração para tapar esse buraco. E eu acho interessante e importante esse movimento de vocês, inclusive, de buscar estarem na mídia por conta disso também, né? Eu acho que isso vai voltar para a sociedade, eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê, as pessoas hoje não têm o hábito de acompanhar os gastos públicos para saber como é que o seu dinheiro está sendo gasto. Porque, primeiro, ele não tem noção de que quando você paga imposto, esse é um dinheiro seu que tem que ser bem gasto. Nós temos hoje, por uma obrigação legal, um processo de transparência, né? Que todos os entes têm que publicar na internet todas as receitas e despesas detalhadas, e a lei chega a dizer assim que tem que ser detalhada de forma clara, precisa, de fácil entendimento, com possibilidade de você baixar as informações em planilhas e que você possa fazer análises com esses dados baixados. E as pessoas não têm essa noção de como o poder delas é grande no sentido de acompanhar e cobrar. Então, quando a Prefeitura de Feira, por exemplo, faz um asfaltamento numa dessas ruas, desde o edital, o contrato e todos os pagamentos têm que estar disponibilizados na internet para o cidadão acompanhar, para saber se aquele dinheiro está sendo bem gasto, porque afinal de contas é o dinheiro de cada um. E as pessoas ainda não têm essa noção de que o imposto que a gente paga o progresso que a gente vê, né? Já vi isso, esse jargão já é uma coisa antiga, e as pessoas precisam se acostumar com isso e começar a cobrar. Exatamente, até para saber cobrar também, até para saber cobrar do jeito certo. Por que aquele dinheiro não está sendo revertido? Foi arrecadado tanto, e por que na divisão está desigual para a área tal, para a área tal, para a área tal? É preciso mesmo. Sim. Só para você ter ideia, eu fico assim, não diria nervoso, mas um pouquinho, nem sei o termo exato, como é que eu me sinto quando eu chego num caixa de algum estabelecimento e o caixa pergunta, quer colocar o CPF na nota? Ah, não quero não. E nem sabe, às vezes eu pergunto, né? Como eu estou envolvido com isso, eu pergunto, você sabe para que serve? Não sabem. Eu digo isso aí, na verdade, o CPF, o Estado criou o projeto Nota Premiada da Bahia
para induzir as pessoas a pedirem a nota fiscal. E para incentivar elas a pedirem, criaram o Nota Premiada da Bahia. Tem uma premiação em dinheiro gordíssima. Que você se cadastra no site da Nota Premiada da Bahia. No momento de cadastrar, você já escolhe duas entidades, uma da área social, uma da área de educação, para que já receba recursos do Estado, independentemente de sorteios. E você ainda participa todos os meses com 90 prêmios de 10 mil, mais um de 100 mil e anualmente um extra de R$1 milhão. E as pessoas não entendem isso porque não é bem divulgado. Isso é uma crítica, inclusive, que eu faço aos meus colegas da Cefaz, que não divulgam isso de uma forma bem intensa para que as pessoas entendam a importância de pedir a nota. Porque quando a gente compra um produto, ali dentro já tem o valor do imposto que nós pagamos. Sim. E o empresário é um intermediário, né, entre nós, consumidores, e o Estado, que ele cobra da gente e recolhe para o Estado. Então as pessoas precisam saber disso até para saber cobrar depois. E agora eu fugi, né? Você perguntou sobre a reforma tributária. Vou voltar, viu? Pronto, vamos lá. Então, sobre a reforma tributária, eu diria a você que a gente vai ter um giro de quase 360 graus no que diz respeito a tributos. Isso vai ser bom ou ruim, na sua opinião? Nós estamos trabalhando muito para que seja bom. Nós entendemos que as empresas dedicam muitas horas para atender às exigências da área tributária, muitas horas. E um dos objetivos da reforma hoje é centralizar a legislação, fazer uma legislação única que atenda todos os 27 estados, todos os 5.000 e tantos municípios, de forma que as empresas, os contribuintes não precisem estar conhecendo detalhes de cada município, de cada estado, e cada um é diferente. Esse é um dos fatores que nós entendemos que vai facilitar para as empresas. Logo, isso será uma diminuição de custos. Inclusive, nós temos uma associação, né, que é uma associação nacional, que congrega todas as associações estaduais, que é a nossa Febrafit, né, que fica lá em Brasília. O nosso presidente, Rodrigo Espada, tem atuado assim quase que diariamente lá no Congresso Nacional, no pé dos deputados, dando contribuições, pedindo para ajustar coisas que tecnicamente não estão boas. Aí ele tem sido bem ouvido, tem sido feitas muitas alterações nos textos propostos em função dessa participação dele, e com assessoramento de nós dos estados, né? Porque são todos auditores, então são as pessoas que dominam o conhecimento sobre tributos. E nós temos feito isso, e ele tem sido muito eficiente e tem dado bons resultados. Então, nós entendemos que será melhor. Segundo, os impostos estão sendo agrupados para diminuir a quantidade. Então, hoje nós temos, por exemplo, o ICMS, que é do Estado, e o ISS, que é dos municípios. Esses dois estão sendo juntados, criando um único, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, envolvendo o imposto dos estados e dos municípios. Já é uma melhoria, né? Porque centraliza num só. Uma coisa que está nos preocupando é a forma de arrecadação, que hoje quem arrecada, cada estado arrecada o seu, cada município arrecada o seu. Como juntou, quer dizer, está sendo juntado num só, então criou-se um comitê central, que é quem vai centralizar esta arrecadação e depois distribuir com os estados e com os municípios em função do destino do produto, que é uma das mudanças. Agora o imposto será pago apenas no destino. Então, se uma empresa de Feira de Santana comprar uma mercadoria em São Paulo hoje São Paulo cobra uma parte do tributo e a outra parte a empresa de feira, quando for fazer a venda, ela paga a parte dela. Agora com a reforma vai acabar. Se a empresa de Feira de Santana comprar de São Paulo, não será cobrado nada lá em São Paulo, e a empresa de Feira de Santana aqui, o imposto será recolhido no momento que houver a saída para o consumo, porque a empresa de Feira de Santana pode revender para Sergipe, por exemplo. Então a de Feira também não vai pagar nada porque foi para Sergipe. Então será cobrado. Essa alíquota fica como? Assim, a alíquota, o Senado vai definir a alíquota máxima. Sim. E aí os estados podem, dentro dessa máxima, estabelecer as suas. Certo. Mas limitada à máxima. Ainda não tem um percentual definido, mas falam-se de 25, falam-se de 26. E as pessoas estão muito preocupadas. Vai aumentar.
Porque a preocupação maior é essa. Vai aumentar, né? certamente. É unificar, mas no final das contas você tem uma alíquota maior do que essa retributação até causa. O discurso é de que não é para aumentar a carga tributária. Esse é o discurso que está sendo divulgado. Então a intenção é que não se tenha aumento de carga. Mas com a junção do ICMS e do ISS, aí será uma alíquota, né, fixada pelos municípios e pelos estados, aí alguns segmentos podem sofrer uma tributação maior, porque vai estar todo mundo no bolo com uma alíquota específica. E o Comitê Central vai fazer, no final, a distribuição dos impostos arrecadados de acordo com a localidade onde ocorreu o consumo final. Entendeu? Então, esse Comitê Central é que vai fazer essa distribuição. Isso é uma das preocupações. Hoje, o Estado perdeu uma certa autonomia em termos de, como é que eu digo assim, de arrecadar o seu recurso, porque será arrecadado pelo comitê e depois distribuído com os estados. Tem que ser um sistema muito potente para fazer esses cálculos. E tem que funcionar muito bem. E tem que funcionar muito bem. Tanto que essa reforma ela tem uma transição muito grande, ela só vai estar funcionando em 2033 e falam-se que só estará 100% daqui a 50 anos. As empresas terão um período de transição aí onde vai conviver uma parte com a forma atual e outra parte com a forma nova, com os percentuais indo variando ao longo do tempo, de forma que quando chegar no final, o novo já está com 100% e o velho está zero. Então vai ter uma parte de transição aí, que esta é uma das preocupações, né? Tem que ser porque vai envolver trabalho, mas a preocupação é essa, não ter aumento de carga tributária. E esse é o grande medo. Eu não vou mentir que quando falo do assunto, eu fico com medo, com uma ponta de esperança, mas também com uma pontinha de medo. Uhum. Porque, vamos lá, a gente parte do pressuposto aqui no Brasil, isso é algo de pensamento popular, de que quando as coisas mudam, sobretudo no que diz respeito a tributos, dificilmente mudam para benefício das pessoas, ou do empresário, que muitas vezes acaba sendo, embora tratado como uma parte menos frágil, mas acaba sendo muito frágil, porque ele está ali com uma série de tributos para pagar, além de todo o custo da empresa e tudo mais, para fazer a coisa funcionar. E ter esse pensamento, né, de que, caramba, vai mudar, mas vai mudar para melhor mesmo. A expectativa, pelo menos, é essa, né? A expectativa é esta, e o que está sendo propagado é que vai mudar para melhor. Sim. E aí entra mais a importância da educação fiscal nessa reforma. Inclusive, nós participamos de um congresso luso-brasileiro que é feito pela nossa Associação Nacional anualmente. Esse ano foi em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Assim, é reveza, né? Um ano é no Brasil, outro ano é em Portugal, porque é luso-brasileiro o congresso. Todos os palestrantes falaram sobre a importância da educação fiscal. Por exemplo, hoje, quando nós compramos qualquer produto, o imposto já está no preço, que as pessoas não sabem. A gente só fala que paga imposto, mas como? Você sabe como é que você paga? Nem sabe. Hoje, quando você compra qualquer produto, o imposto do Estado já está no preço. Quando você contrata qualquer serviço, o imposto que você vai pagar à prefeitura já está no preço. Com a reforma vai mudar. Quando você for pagar, agora o produto, lá vai estar o valor do produto, mais o valor do imposto e o total a pagar. Aí o cidadão vai saber que ele está pagando aquele imposto. E aí, quando ele estiver educado, tributariamente falando, ele vai ter, eu estou pagando, eu vou começar a cobrar. Então, sabe, aquelas... Isso acontece já há muitos anos nos Estados Unidos, por exemplo. Tem vários países. Esse celular é tantos reais mais impostos, essa garrafa tantos reais mais impostos. E vem destacado. E muitas vezes você só vai saber imposto, agora você já tem informação, mas antigamente você só ia saber na hora de pagar. Deu tanto, mas não era tanto, não, é porque tem um imposto aqui. Sim, e a parte da educação fiscal é muito importante, porque um exemplo que eu sempre falo lá no Congresso teve um palestrante que falou que teve países que fizeram esse mesmo tipo de mudança. E quando implantaram o novo sistema tributário, eles não retiraram o imposto que estava dentro do preço, acrescentou o novo. E aí, quando o pessoal reclamava por que tinha aumentado, é por conta do novo imposto.
E aí as pessoas precisam entender isso para saber, olha, vai entrar agora por fora, mas o que já estava dentro tem que sair. Senão você vai cobrar 2 vezes. Sim. E vai uma para o Estado e a outra não vai. Ou para o Estado, ou para o município, ou para a União. Entendeu? Então isso aí, essa parte das pessoas entenderem é muito importante. Daí a utilidade dos artigos que nós estamos publicando no nosso site. Para quem queira se inteirar, eu acho que o pessoal de comunicação é importante, porque ele vai falar, vai formar opiniões, então é bom falar com conhecimento. Não, assim, conhecimento profundo, porque teria que fazer uma pós-graduação, mas pelo menos a noção básica, para poder até saber perguntar, né? Tem que... E as pessoas sabem que as pessoas ouvem o rádio e acreditam no que está ouvindo. Sim. Então, daí eu sempre digo assim, vocês jornalistas têm um papel fundamental na formação dos cidadãos, porque formam opinião. Sim. Então, eu, por exemplo, eu não gosto quando eu pego um jornal que você lê a manchete, quando você vai ler o texto, a manchete tem nada a ver com o texto. A manchete é só para você chamar a atenção. Eu não gosto disso. E aí tem gente que não tem tempo de ler. Vê a manchete e está espalhando a notícia do que ele viu na manchete. E o conteúdo, na verdade, é outro. Eu acho muito importante isso para o jornalista, quando ele falar, para o cidadão falar com conhecimento e com clareza para que o cidadão entenda. Faz parte da nossa obrigação, do nosso dever de casa. Exatamente. Né? Sem dúvida. Ainda que a gente não consiga aprofundar em todos os assuntos, até porque isso é impossível para todo mundo, mas você vai falar sobre o teu assunto, você se prepara, você estuda sobre ele, para depois você falar. É do nosso dever de casa mesmo. Seu Stephenson, bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Parabéns pelo prêmio, pelo trabalho feito pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia. E a gente se coloca à disposição de vocês, viu, para outras oportunidades. Vai ser muito importante a gente estar esclarecendo a população sobre os tributos, sobre o papel do auditor fiscal, entre tantas outras coisas que a gente tem a falar. Tá, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que realmente é uma participação importante, porque a gente falou um pouco sobre a educação fiscal para que os baianos entendam um pouco e possam começar a exercer a sua cidadania através do controle social. Eu acho que o controle social é fundamental para a cidadania das pessoas. Sem dúvida. Conversamos então com o senhor Stephenson Cerqueira. Ele é diretor de comunicação e coordenador do prêmio IAF de Educação Fiscal e é do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia. 8h46, eu vou agora ao momento do brinde com Maia Covalé, trazendo dicas, curiosidades, notícias a respeito do mundo dos vinhos.